Olá, boa noite. Estamos começando o programa Não é Bem Assim e o nosso tema de hoje é a Academia Montenegrina de Letras. Por isso, nesse primeiro bloco, eu converso com Gelson Menchefelder, que é o presidente da AML. Gelson, obrigado mais uma vez por estar aqui no programa Não é Bem Assim. Eu que agradeço. Hoje falando sobre a Academia Montenegrina de Letras, né? Isso. Primeiramente, o que compõe, né? O que faz ser uma academia de letras, assim? Bom, as academias de letras, elas são representadas por acadêmicos que, muitas dessas vezes, esses acadêmicos são homenageados, porém, eles são escolhidos também para fazer um trabalho maior dentro da sua cidade, né, em prol da literatura. Nós temos uma academia nacional, que é a Academia Brasileira de Letras, e temos também as academias regionais, que são duas estruturas completamente diferentes. A Academia Brasileira de Letras, ela vem pensar toda uma questão gramatical, né, sobre a língua portuguesa. Então, muitas vezes, essas reformas ortográficas, a gente vive escutando parte da Academia Brasileira de Letras, né, que vai como um programa de política, né, e aí, se aprovado, eles ficam regulamentando tudo isso. Porém, também tem toda a questão do incentivo à leitura, a questão de memória, né, incentivo a novos talentos. Então, ela tem uma esfera maior nisso. As academias regionais ou municipais que temos no Brasil e no mundo inteiro, elas já têm uma outra configuração. Eles vêm trabalhar a valorização de memória, de história da literatura. Vem também a questão do incentivo ao hábito de leitura e o incentivo da escrita. Então, a gente viu que em Montenegro nós temos um número expressivo de escritores, nós temos uma história riquíssima da nossa literatura, e temos, assim, a gente percebe que tem muitas pessoas que estão muito interessadas em começar a escrever e não sabem como. E aí que então vem essa necessidade da gente, e a ideia de criar uma academia na cidade, né, para fomentar, né, essas três esferas, né, a questão de memória, que infelizmente, né, muitos escritores aqui passam, e por uma questão de tempo, por uma questão de período histórico, se esquece, né, esses escritores, e também, então, mais para um trabalho mais educacional, de incentivar o hábito de leitura e incentivar, né, a escrita, para assim surgir novos talentos. A academia, então, é um resultado já dessa história que Montenegro tem na literatura? A academia seria um resultado, né? Então, a ideia começou mais ou menos praticamente uns 2 anos, né? Eu e alguns escritores, a gente visitando outras cidades, a gente vê o quanto Montenegro tem crescido culturalmente com essa questão da escrita. Depois de uma pesquisa que a gente fez, uma pesquisa histórica, vendo, né, os nomes dos escritores que aqui passaram, a gente viu o quanto rico é o Vale do Caí, não só Montenegro, né, porque muitas cidades aqui em volta pertenceram a Montenegro. Então, quanto era rica essa arte literária na nossa região e o quanto necessitava, né, de algo para fomentar essa memória, né, relembrar esses que aqui passaram. Né, muitos são nomes que foram homenageados como nomes de rua, mas ninguém sabe da história dessas pessoas. E muitas curiosidades apareceram, assim, que tipo, muitos que eram políticos, eram pessoas queridas na cidade, mas muitos não sabiam que também eram escritores. Então a gente veio trazendo isso, e aí que começou a ideia, né, da gente criar essa academia e fomentar daí, né, o hábito de leitura, e principalmente o hábito de leitura desses escritores, né, e os escritores atuais da cidade. E assim, já começando a incentivar também a escrita. Como é que se deu esse processo de criação? Assim, o que foi preciso realmente para formar? Não, primeiramente, né, a gente começou a buscar contato com outras academias para ver como a gente poderia criar isso. Então, entramos em contato com a Academia Brasileira de Letras, com a Academia de Passo Fundo de Letras, que é uma das academias mais antigas do estado. Tem a de Rio Grande também, que é uma das mais antigas. A de Pelotas, que é uma das mais antigas também, mas ela, por um bom período, ela deixou de existir. Então, a de Passo Fundo, que nunca teve problemas, interrupções no tempo. E conversando com várias academias aí no Brasil, a gente foi pegando, então, né, dados de como fazer. E para a gente seguir, tipo, uma Academia Brasileira de Letras, precisava ter 40 cadeiras, então são 40 escritores. E a gente pensou, tá, mas como a gente vai fazer isso?
E a gente começou a ver que a gente teria que homenagear alguns escritores como patronos. Então a gente começou a catalogar o nome de escritores e quais escritores a gente poderia homenagear. Então foi assim praticamente quase um ano, né, de busca, pesquisa, de conversa, vendo a questão de legislação para criar um estatuto e agora um regimento interno. Então foi bem corrido, assim. Então a gente criou um grupo, né, de escritores, era eu, o seu Djacir, né, o Eduardo Cal e a Simone Dor, que a gente começou então a ver, a buscar, principalmente fazer uma pesquisa histórica, que era algo que a gente queria assim, aprofundar mesmo. E aí começamos então a conversar com alguns escritores sobre a ideia, buscar parcerias, buscar parceria com as entidades de fora da cidade, né, principalmente a Academia de Passo Fundo nos deu um grande apoio para a formatação dessa academia aqui. A gente fica brincando que eles são nossos padrinhos, né? Então, e aí veio então a ideia de começar de uma vez, criar, né, a academia, e a gente então formando a entidade, né, preenchendo as 40 cadeiras com o decorrer do tempo. Né, que a academia ela foi fundada com só 12 acadêmicos, que são só os 12 membros da primeira diretoria, agora mais 4, então durante esses anos aí, a gente quer ver o mais rápido possível, né, formar umas 40 cadeiras. E aí, assim, começar a criar, né, programas de incentivo à leitura, à memória e outras coisas, e apoiar também, né, os incentivos ligados à cultura literária. Esses patronos que foram pesquisados aí, foram escolhidos também para serem os homenageados, né, com essas 40 cadeiras aí da academia, eles estão ligados à cultura aqui da região? Foi pensando nisso também, essa homenagem? Foi. Os patronos que a gente escolheu, eles nasceram em Montenegro, né, ou viveram na cidade, estiveram, né, exercendo alguma atividade aqui na cidade. Então a gente procurou fazer isso, diferente de muitas academias assim que tem homenagem a escritores gaúchos, escritores nacionais. A gente preferiu escolher montenegrinos ou da cidade do Vale do Caí, hoje, né, Vale do Caí. Antigamente boa parte dessa cidade do Vale do Caí pertencia a Montenegro. Então a gente começou então a buscar esses escritores, digamos assim, mais célebres, que tiveram uma produção, né, expressiva, e que também o seu nome fosse expressivo, né, para a cidade e para a região. Então foi muito difícil, porque a gente tem em torno de 150 escritores já falecidos, então isso é um número grande, né? Então a gente começou a selecionar qual poderia ser, qual que verdadeiramente teria uma grande relação com a cidade. Alguns não nasceram na cidade, porém tiveram uma grande atividade aqui, né? Eles moraram aqui, tem alguns que foram até prefeitos da cidade, outros deputados estaduais, mas eles tinham uma relação com Montenegro, né, de trabalho, ou com o tempo depois vieram morar para cá. Então esses nomes foi a coisa mais difícil para nós assim, na academia, escolher quem seriam esses 40 patronos. Mas daí então fizemos várias seleções até chegar a esses 40 nomes. E hoje a academia já tem, então, 16 imortais, né? 16 imortais, né? Tem alguns colorados que não gostam dessa palavra, mas tudo bem. Né? Mas é assim que se chama, né? Sim, que tem a expressão do immortalium, né, immortatem, do latim, que significa imortais, que ficam para a história. Né? Então, essa é a ideia também, esses escritores homenageados, né, que ocupam essas cadeiras, né, seriam homenageados, porém, pós-morte. Né, ou pós sua saída. Por enquanto eles teriam que estar hoje valorizando o seu patrono, trabalhando e propagando esse seu patrono, e pós-morte sim o próximo a ocupar aquela cadeira faria uma homenagem para esse, né, antecessor dessa cadeira, e cultivar a memória desse, e assim, né, criar esse hábito de incentivar sempre a memória dos nossos escritores. Por isso vem a questão da imortalidade. Pois é, como é que funciona, qual é a responsabilidade, né, de um integrante da academia? A responsabilidade é gigantesca, né, porque a gente não pode ficar pensando só em ti como escritor ou só nos seus erros. Tem que pensar em todo um coletivo, em toda uma cidade, no nosso caso, toda uma região. Além dele propagar, né, o seu patrono, fazendo homenagens, trabalhando a memória desse patrono, ele também tem que estar fomentando a literatura na nossa cidade.
A gente pensa muito mais nos outros do que em nós mesmos. A gente tem que criar programas, criar eventos que fomente a literatura local. Essa é a nossa ideia forte, assim, fomentar a literatura local e assim depois ir aumentando. Ou talvez a gente fomentar o geral para ir depois focando. Então são ideias que a gente tem de fomentar a literatura da região de Montenegro e do Vale do Caí. Então, um acadêmico ele tem esse papel, fomentar a literatura, não só dele, mas de todos os escritores da nossa cidade. E com isso, ele também sai ganhando. Mas é um trabalho, quase um trabalho social, educacional, de incentivar a literatura de nossa cidade. De repente, até novos talentos aí pela cidade. Com certeza, novos talentos. Essa é a ideia. A academia já foi procurada por alguns futuros escritores, alguns já estão lançando livros agora e até o final do ano. Então, querendo saber como, que já tem um livro, eu queria saber como poderia publicar. Então, a gente vai aconselhando, mostrando a nossa realidade nacional, mostrando nossa experiência. Não no meu caso, mas no caso de outros escritores, que têm uma experiência bem maior que a minha. E auxiliando como poder publicar seu primeiro livro, como poder fazer um lançamento. A gente também dá um apoio logístico de fazer isso. E a ideia é a gente cada vez incentivando ainda mais a escrita, principalmente futuramente fazer uns trabalhos em algumas escolas para fomentar a escrita e assim encontrar novos talentos e continuar a ter tantos grandes escritores como a gente tem hoje na nossa cidade. Um dos projetos já realizados, uma das iniciativas da AML, é a criação do Dia da Literatura Montenegrina. A TV Cultura até fez um programa especial, Com certeza, foi uma participação com os escritores. Que projeto é esse, assim, para quem de repente não acompanhou, não conhece, Okay. O que é o Dia da Literatura Montenegrina? A gente viu assim, a necessidade de se criar uma data comemorativa histórica para a nossa cidade. Então, em cima dessa pesquisa que a gente fez de busca da história literária de nossa cidade, a gente viu que a primeira escritora nascida, o primeiro escritor nascido na cidade não era quem todo mundo pensava que era. Então, a gente foi buscar vários dados para comprovar se verdadeiramente Maria Filomena seria a primeira escritora nascida na cidade. Não é que a primeira que lançou o livro, mas a primeira que nasceu na cidade, que foi no 30 de julho. Então, ali a gente fizemos um projeto para comemorar uma data, tem uma data especial que se comemore o Dia da Literatura Montenegrina. Poucas cidades no Brasil têm isso. Porém, tu pega países da Europa, você tem muito isso. Tu vai pegar em determinadas cidades europeias, tem lá uma data comemorativa à literatura local ou teatro local. Então, a gente viu uma possibilidade de ter isso na nossa cidade, já que nós somos conhecidos como Cidade das Artes, porque também não valorizar com uma data municipal o Dia do Escritor Montenegrino, e no caso saiu o Dia da Literatura Montenegrina. Então nós procuramos a Câmara de Vereadores, construímos junto o projeto. Então saiu, no dia 30 de julho, o Dia da Literatura Montenegrina, e foi o nosso primeiro, digamos assim, antes de ter uma posse dos acadêmicos, foi a primeira coisa que a gente conseguiu já realizar. Que a gente começou com essa ideia no final de dezembro do ano passado. A gente mal tínhamos criado a academia. Daí, em janeiro, a gente já procurou a Câmara de Vereadores e em fevereiro já foi votado, na primeira sessão do ano, já foi votado esse projeto e aprovado unanimamente. Todos os vereadores votaram nesse projeto e criando então essa data, comemorando o Dia da Literatura Montenegrina. E, então agora saiu outro desafio de no dia a gente realizar alguma coisa. Então foi uma parceria ótima que a gente fez com a TV e com a Fundate para realizar esse sarau, que a gente ficou muito feliz com o resultado, de extrema qualidade. A gente depois ficou escutando muitas pessoas comentando que assistiram, foi muito bacana. Esse foi então o nosso primeiro projeto. Então a gente tem outros, assim, a gente criou já também um brick de livros, que a gente trabalhou junto com os grupos de Facebook, de troca e venda de livros.
Então a gente resolveu criar um evento físico que também foi muito bacana. A gente se surpreendeu com o número de vendas, o número de pessoas participando, mesmo um dia com chuva e troca de local. Participamos da Feira do Livro, com algumas atividades. Estamos indo em algumas feiras de livros das cidades do Vale do Caí. Estamos visitando alguns memoriais que falam sobre os acadêmicos, memoriais dos patronos das cadeias da nossa cidade, como tem Tupandi, agora tem um em Porto Alegre. Então a gente está correndo todo mês, a gente está tendo alguma atividade, com, muitas vezes interna e outras externas. Muitas atividades ainda. São bastante, também, né? São bastante atividades. Uma surpresa nossa, assim, que o pessoal pegou junto. Nós temos ótimos nomes, como acadêmicos, que estão trabalhando, apoiam a ideia, então participam, então que verdadeiramente estão querendo fomentar a literatura em Montenegro e nossa região. Tá certo, Gelson. Quero agradecer muito a tua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Entendendo mais da estrutura aí da Academia Montenegrina de Letras. E continue contando com a gente também para os próximos trabalhos, aí, se precisar. Muito obrigado. Eu agradeço. O programa da UEBC vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua falando sobre a Academia Montenegrina de Letras. Nós já voltamos.